Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Antes de fazermos a nossa oração inicial, gostaríamos da atenção especial de vocês para a nossa campanha de doação de cestas. Este ano a demanda aumentou substancialmente e existem muitos irmãos nossos passando por severas privações, inclusive de alimentos. A Comunidade Espírita Ramatiz promove um trabalho, vocês podem ver ali pelo nosso banner, de doação de cestas. Então, para facilitar, nós recebemos doações financeiras e encarregamos de criar e montar toda a cesta. Se por acaso algum de vocês puder nos auxiliar nesse sentido, ali tem a chave Pix, tem a conta, pode ser passado ali na biblioteca também o cartão, enfim, da forma que for melhor, no valor que for possível, nós rogamos a vocês, dentro da disponibilidade e boa vontade, para nos auxiliar nesse trabalho caritativo junto aos nossos irmãos mais carentes. Muito obrigado. Nesse momento eu rogo a todos para que se sintam bastante confortáveis, sentem-se bem tranquilos, nós vamos fazer a nossa oração, vamos fechar os nossos olhos, entrarmos em sintonia com essa espiritualidade superior, com o nosso anjo da guarda que neste momento aqui nos acompanha. Vamos abrir a nossa mente, o nosso coração e entrar nessa sintonia sublime. Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso doce Mestre, amado Ramatiz, toda a espiritualidade de luz, de bondade e amor que neste momento nos assiste, nos ampara, nos consola, que traz a nós neste momento tão sublime de estudo e oração, a capacidade de cada vez mais entrarmos em sintonia com os ensinamentos do Mestre Jesus e desta forma buscarmos inspiração necessária para a nossa melhora moral na nossa caminhada evolutiva. Nos abençoa, Pai querido, para que possamos ser um instrumento vosso aqui na Terra, semeando a paz, o amor, a alegria, a fé, a justiça, a compreensão e o progresso. Façai de nós verdadeiros discípulos vossos aqui na Terra, que possamos levar o seu conhecimento e a vossa luz através do amor e da caridade a todos aqueles com os quais estejamos vivenciando este momento evolutivo. Nos abençoa, Pai querido, neste momento de estudo, que possamos, cada um de nós, aproveitar aquilo que é mais necessário na nossa caminhada evolutiva, aquele aprendizado que poderemos praticar no nosso dia a dia. Nos abençoa neste momento, que tenhamos a paz necessária em nossa mente e nosso coração para aproveitarmos as lições da noite. Que assim seja. Muito bem, meus queridos irmãos, na noite de hoje, nos foi pedido para que nós fizéssemos uma reflexão sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados os aflitos. Mais especificamente, lá no item 23, os tormentos voluntários. Esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o mais longo de todo o Evangelho e talvez seja o capítulo que mais nos interessa, porque nele Jesus nos fala sobre as bem-aventuranças e especificamente ele diz bem-aventurados os aflitos. O que Jesus está falando para nós? Felizes aqueles que sabem sofrer. Será que nós sabemos sofrer? Até porque é uma lição que nos exige maturidade espiritual. Nossa, você está falando de sofrimento, mas eu quero ser tão feliz, eu busco a minha felicidade nesse planeta. E aí, nós precisamos ter essa maturidade espiritual para compreender aonde nós estamos inseridos, qual é o contexto em que todos nós, cada um vivendo a sua realidade, vivencia nesse nosso planeta, nesse momento.
E aí nós não podemos esquecer de uma orientação do próprio Mestre Jesus, quando ele nos fala que a felicidade não é desse mundo ainda. Ora, se a felicidade ainda não é desse mundo ainda, isso não quer dizer que nós não possamos viver momentos felizes. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos saber sofrer. Porque o sofrimento nada mais é do que um processo didático, um processo que nos leva a aprender algo. E na lição da noite, no capítulo 23, que fala dos tormentos voluntários, é muito interessante porque fala de todos aqueles tormentos, aquelas dores, aquelas dificuldades que nós criamos para nós mesmos. Quanto sofrimento, quanto problema, quanta dor às vezes nós trazemos para a nossa vida de coisas que não nos pertencem, de situações que não tem nada a ver conosco, mas que nós nos alvoroçamos para que nós possamos ou ser a pessoa mais justa, a mais correta, a mais determinada, a mais disciplinada, dentro de situações às vezes familiares, sociais, conjugais, que não nos diz respeito. Traduzindo, como a gente traz problema para a nossa vida que não é nosso? Vocês já pararam para perceber isso? E a gente precisa de humildade para poder perceber isso. Porque há determinadas situações na nossa vida em que sim, é necessário e cabe a nós nos posicionarmos diante das dificuldades, das razões dos problemas e assim das suas soluções. Mas muitas vezes existem problemas que não nos pertencem e que nós insistimos, às vezes, de nos inserir dentro do problema e achamos que nós temos a capacidade, Nós temos a prerrogativa de solucionar o problema de outro que não nos diz respeito, trazendo para nós, evidentemente, dores e sofrimentos. E aí a gente não pode esquecer que cada um de nós, quando vai reencarnar, ele realiza um planejamento reencarnatório. Nenhum de nós cai aqui de paraquedas. Todos nós, quando vamos reencarnar, há um projeto, há um planejamento daquilo que nós viemos fazer aqui. Há propósitos, há razões maiores para a sua encarnação. Não é chegar aqui e pensar, eu vou fazer qualquer coisa. Não é isso. Aliás, quando nós desvirtuamos desse caminho dos nossos propósitos de vida, normalmente nós vivemos dor e sofrimento. Não nos encontramos na vida. Parece que tudo que a gente faz, a coisa não encaixa. E aí, a gente precisa entender, então, que esse processo, ele faz um planejamento, mas isso não quer dizer que nós já temos um destino definido. Nascemos para fazer isso. Não é bem assim. Nascemos com o propósito para fazer determinadas coisas na vida, mas existe o nosso livre-arbítrio. Óbvio, ninguém nasce para matar alguém, em hipótese nenhuma. Quantos assassinatos todos os dias a gente vê no nosso planeta? Obra do livre-arbítrio. E aí nós vamos percebendo quanta dor e sofrimento o indivíduo vai acumulando, sem que ele se perceba responsável por esse caminho. Portanto, nós precisamos entender que diante do nosso livre-arbítrio nós podemos melhorar ou piorar o nosso propósito de vida. E aí vem os tormentos voluntários. Quantos problemas nós trazemos para a nossa vida sem a necessidade de viver aquilo? Quantos karmas nós fomos criando na nossa vida sem que, evidentemente, nós tenhamos planejado aquilo na nossa vida? E é isso que a lição hoje nos pede para que a gente possa observar qual é, por exemplo, a nossa postura diante da vida. Será que diante dos problemas, das dificuldades, das limitações, dos sofrimentos, qual é a nossa postura? Será que nós somos raivosos, odiosos? Será que nós temos paciência, resignação? E aí é uma escolha. Aí é uma escolha. Porque a fé raciocinada do Espiritismo vai realmente trazendo para nós a responsabilidade
daquilo que nós estamos escolhendo para a nossa vida. Se eu escolho raiva, ódio, provavelmente eu estou buscando tormentos voluntários. E aí, a gente não pode esquecer, nós estamos no primeiro mês do ano. Há poucos dias atrás, nós estávamos fazendo votos de um ano novo, fazendo propósitos, criando desejos, objetivos do que nós faríamos no ano de 2025. Cada um de nós aqui imaginou alguma coisa que gostaria de realizar nesse ano que está se iniciando. E aí, a gente precisa lembrar o seguinte: qual é a nossa participação efetiva para realizar ou não esses desejos ou essas conquistas que nós queremos para esse ano? Sim, porque evidentemente isso está ligado diretamente àquilo que nós vamos fazer ao longo do ano. Ora, nós sabemos que tudo que nós vivemos neste momento dessa encarnação é fruto das nossas escolhas. Vivemos as consequências das escolhas que fizemos nessa encarnação e encarnações passadas. E evidentemente isso nos traz uma responsabilidade com o que nós estamos fazendo nesse momento, porque o que estamos fazendo nesse momento vai construir o nosso futuro. Então esse momento ele é extremamente importante, porque a gente fica olhando para o futuro pensando, não, lá no futuro eu vou fazer isso, eu vou conseguir isso e tudo mais. Só que o seu futuro é construído hoje, através das suas escolhas, através dessa base da sua qualificação moral. É isso que o Evangelho está nos falando hoje. E certa vez, em 1980, um repórter chegou para o Chico Xavier, no comecinho de ano, como nós estamos, e pediu ao Chico para que ele desse uma mensagem de ano novo para todos os espíritas, para a comunidade espiritualista do Brasil. Qual seria a mensagem que ele daria para um ano novo, auspicioso para todos? E Chico falou que a melhor mensagem que poderia existir estava lá no livro Fonte Viva, na lição 103. É um livro psicografado por ele, do Espírito de Emmanuel, que se titula Esperar e Alcançar. É tudo que a gente quer para 2025. A gente quer esperar e principalmente alcançar. Esperar é um trem complicado, mas a gente sabe que tem que desenvolver um processo nesse sentido. E aí, obviamente, quando eu vi essa entrevista, eu fui ver o que tinha nessa lição 103, livro Fonte Viva. E é muito interessante porque lá Emmanuel nos fala o seguinte: tudo no universo se estabelece através de ciclos. Um dia é um ciclo, uma semana é um ciclo, um mês é um ciclo, um ano é um ciclo, um século é um ciclo, uma encarnação é um ciclo. Porque tudo no universo tem começo, meio e fim. Baseado em quê? Na lei de Deus da impermanência. O que essa lei nos determina? Que tudo no universo muda o tempo todo. E aí, é muito interessante porque quando a gente percebe esse ensinamento de Emmanuel, a gente lembra também lá de Eclesiastes, no 3º capítulo, que fala o seguinte: tudo no universo tem o seu tempo. Há tempo para tudo. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Qual que é o problema? Quando a gente olha para 2025 e lembra das coisas que nós queremos tanto, dos nossos propósitos a serem realizados neste ano, a gente quer que as coisas aconteçam. O problema é que o tempo de Deus normalmente é diferente do nosso tempo. Como a gente gostaria que o tempo de Deus fosse exatamente dentro daquilo que a gente quer. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos percebendo que realmente, como é difícil a gente prever o futuro. Porque a gente sabe onde que é, a gente sabe onde quer chegar. Hoje a gente tem uma doutrina, principalmente os ensinamentos de Jesus, que nos direciona, nos dá um rumo, mas a gente pensa, mas como é difícil prever isso? Aí vem o Espiritismo e nos afirma o seguinte: todos nós somos construtores do amanhã. O que o Espiritismo está nos falando?
você está construindo o seu amanhã. E a gente pensa, nossa, que bacana, então eu tenho esse poder, eu vou construir o meu amanhã da forma que eu mais quero, porque eu quero ser feliz, eu sei das adversidades, eu sei dos problemas, mas muitas vezes a gente olha essa situação de uma forma infantil, espiritualmente falando. Por quê? Porque quando a gente olha para o futuro, essa previsão de futuro fica difícil. Por quê? Principalmente quando nós estamos vivendo um mundo de transição. Todos nós aqui sabemos que o planeta Terra está num processo evolutivo intenso. E ele está vivendo um processo de transição planetária. Ele está saindo do nível, do processo, do nível evolutivo de provas e expiações e indo para o nível evolutivo de regeneração. Ora, provas e expiações. O que são expiações? Aprendizados. Provas, teste dos aprendizados. Então vem as lições para nós, as dificuldades, os problemas, os sofrimentos como lições, e nós somos submetidos a essas dificuldades para ver que a gente vai responder com amor ou com ódio, com bondade ou com maldade, com caridade ou com vingança. Só que a gente lembra, fala, que beleza, graças a Deus nós estamos indo para um mundo de regeneração. Então, tudo vai dar certo, porque graças a Deus o mundo de regeneração vai ser um mundo muito melhor. Não é bem assim. E isso exige de nós uma maturidade espiritual. Por quê? Allan Kardec nos explica que o mundo de regeneração é um mundo de transição. Esse mundo que a gente tanto quer, que é aquele mundo de amor, de bondade, que não existe maldade, que não existe fome, que não existe vingança, que não existe ódio, esse mundo que a gente tanto anseia é o mundo ditoso. Então nós temos que sair do mundo de provas e expiações, passar pelo mundo de regeneração para chegar lá no ditoso. E já estamos vivendo o início desse mundo de regeneração. Ora, portanto, nesse mundo de regeneração, nós vamos ser efetivamente testados. Que a gente fala para nós assim, eu quero ter paz, eu quero ter harmonia, eu quero que o outro seja feliz, eu quero que o outro tenha saúde, eu não quero saber de vingança, não quero saber de ódio. A teoria é maravilhosa. Mas é no mundo de regeneração que nós vamos realmente ser testados. Então, o mundo de regeneração é uma espécie de uma recuperação cirúrgica. É como se fosse uma espécie de convalescência moral. Estamos saindo de um mundo trevoso de provas e expiações e estamos indo para um mundo iluminado, ditoso, de luz. E é exatamente esse processo onde todos nós vamos estar inseridos. E essa capacidade de nos qualificarmos para esse mundo que tanto desejamos está exatamente na prática dos ensinamentos do Mestre Jesus, que é, por consequência natural, a nossa transformação moral. É o amor, é a bondade, a caridade, a indulgência, a benevolência, a paciência, a pacificação, a caridade, a fraternidade e assim por diante. Mas não é só na teoria, é na prática. Por isso que complica um pouco. E aí, a gente não pode esquecer que esses mundos, como nós estamos vivendo já, tem uma característica profunda. Qual é? Ele traz para nós profundas mudanças. Só a gente olhar para o nosso planeta hoje, que a gente vê que não somente o planeta, mas também a sociedade vive profundas mudanças, inclusive sociológicas, culturais e assim por diante. E aí, a gente olha para determinadas notícias e pensa, meu Deus, o mundo vai acabar, não é possível, só notícia ruim. Né? Tivemos aí 2 anos praticamente de uma pandemia que o mundo afundou num processo dificílimo. A hora que a gente sai da pandemia, o que acontece? Estoura uma guerra. E história outra, e história outra, e história outra. Nossa, mas será que nós não aprendemos? Será que a pandemia não nos trouxe nenhum ensinamento para a humanidade? Porque ela afetou a humanidade. Então,
o que nós precisamos entender quando muitas vezes a gente entra nessa vibe de que o mundo vai acabar, de que o mundo não tem solução? Nós precisamos entender, o Espiritismo deixa isso muito claro para nós, que tanto a evolução do planeta como a evolução de todos os que estão aqui, encarnados e desencarnados, está na mão dos espíritos superiores. Ah, Luiz, mas está uma coisa difícil, muito complicado, a gente não sabe o que vai acontecer, o indivíduo lá, se ele apertar um botão, tem arsenal nuclear para acabar com o planeta Terra 100 vezes. Isso é verdade. Mas nós não podemos esquecer que um indivíduo, pura e simplesmente, do nosso padrão moral, não tem a capacidade de acabar com o nosso planeta, por uma simples razão. Quando a gente olha para o planeta Terra dentro do nosso sistema solar, o planeta Terra e mais 7 planetinhas, de todos esses planetinhas nós somos um dos mais atrasados moralmente. E cada um desses planetas em relação ao Sol tem uma absoluta harmonia de relação, de velocidade, de translação, de rotação. É perfeito o sistema solar, a distância é perfeita. Ora, se eu aperto um botãozinho e explodo a Terra, eu não vou acabar só com a Terra, eu vou acabar com o sistema solar. Aí a gente não lembra só dos bilhões de espíritos que estão aqui evoluindo. Nós temos que lembrar dos outros incontáveis espíritos que estão evoluindo nesses outros planetas do nosso sistema, além do Sol. Aí eu pergunto para vocês, diante da sabedoria divina, todo esse sistema solar levou bilhões para ser construído. O Sol com os nossos planetinhas, bilhões de anos. Será que um único indivíduo, através de sua pobreza moral, vai apertar um botão e acabar com tudo isso? Claro que não. E é simples, é só a gente pensar nos homens, poderosos que já tiveram no planeta Terra. Por exemplo, aonde que está Alexandre o Grande? Aonde é que está Júlio César, imperador de Roma, que era o mundo da época, era todo poderoso? Aonde está Adolf Hitler? Aonde está Joseph Stalin? Aonde estará Donald Trump, que assumiu os Estados Unidos há poucos dias, daqui a 30 anos? Percebem? Então, nós precisamos entender que esse processo não é justificativa para nós não evoluirmos. Não, eu não vou me transformar moralmente, o que adianta eu perdoar? O que adianta eu amar? O mundo está acabando, só tem maldade e assim por diante. Não é verdade. Isso não pode ser justificativa para nós deixarmos de avançar, porque o real controle da Terra está na mão da sabedoria divina. E aí, quando a gente entra nesse processo de um planeta de regeneração, a característica maior dele qual é? Renovação. Aí é que complica para nós. Porque se eu quero viver num mundo de regeneração, buscando a prova e a prática da minha melhoria moral, eu vou precisar me renovar. O que é renovação? É uma nova ação. Porque se hoje eu ainda vivencio padrões de sofrimento, eu preciso criar novos processos para me renovar. E nós temos, é interessante, nós temos uma tendência psicológica à estabilização. Como nós gostamos do nosso quadrado. Como nós gostamos da nossa zona de conforto. E por que a gente gosta da nossa zona de conforto? Para ter controle. Como nós gostamos de controlar a nossa vida. Como nós gostamos de ter tudo sobre a nossa capacidade de decisão. Só que a gente esquece da lei cósmica, que é a lei da impermanência. Tudo muda o tempo todo. E quando a gente vai percebendo que não tem como ter controle de tudo, nós vamos percebendo que nós temos que aprender a viver com essa impermanência, desenvolvendo a nossa fé na capacidade de entregar a Deus e à espiritualidade superior aquilo que é melhor para a nossa vida. Como é difícil. Você já viveu um momento em que você fala, tudo que eu podia fazer eu fiz, eu não tenho mais o que fazer nesse momento. Então, nesse momento eu entrego para Deus e seja o que Deus quiser. Você já viveu esse momento? É um momento importante, porque ali a gente percebe que
somos filhos de Deus, portanto somos deusinhos, então temos a capacidade de cocriar a nossa vida, mas precisamos entender que estamos submetidos a uma vontade maior. Ou seja, o nosso livre-arbítrio aqui é relativo, ele não é absoluto. Nós não podemos simplesmente acabar com o mundo. Eu não posso simplesmente dizimar a humanidade, porque o interesse coletivo sobrepõe o interesse individual. Percebem, meus irmãos? Então é uma lição que realmente, cada vez mais, vai nos provocando. E aí a gente pensa, bom, mas então tem que renovar, tem que mudar. E aí Allan Kardec chega para nós e fala o seguinte: a renovação é muito mais interna, íntima do indivíduo do que externa. Porque a gente pensa assim, o mundo está mudando mesmo. Olha aí os intempéries climáticos, como é que está, grandes incêndios nos Estados Unidos, né? Há 2 semanas atrás eu vi uma notícia que eu sinceramente achei que nessa encarnação eu não veria. Várias pessoas morreram afogadas no deserto do Saara. O deserto do Saara não tem água, mas houveram lá chuvas torrenciais, que vários indivíduos morreram afogados. Olha que incrível. Mas é claro, o ser humano, ele desrespeita a natureza, ele fez... É verdade. E nós desrespeitamos muito a natureza, é fato. Mas não é só isso. É um processo de transformação que o planeta também está passando. E esse processo precisa ser entendido porque, na realidade, a grande solução nunca está fora de nós. Ela sempre está dentro de nós. Mas nós temos uma tendência a terceirizar a responsabilidade. Não sou feliz por causa da minha esposa, não sou feliz por causa do meu esposo, do meu filho, não sou feliz porque eu não tenho o dinheiro que eu queria ter, não sou feliz por causa do presidente da República. Enfim, vamos terceirizando a responsabilidade dessa infelicidade que nós achamos que vivemos. E aí a gente lembra o quê? O tema da noite. Bem-aventurados os aflitos, felizes aqueles que sabem sofrer. Você sabe sofrer? Você entende o sofrimento que você está passando? Essa é a reflexão da noite. E aí a gente pensa assim, não, Luiz, mas não tem mais solução. O mundo está muito ruim, está péssimo. O mundo nunca teve tão ruim. Não é verdade. 2000 anos atrás, vamos lá, ali onde hoje é o sul do Egito, perto da onde que é Israel, tinha uma comunidade, né, que chamava fenícios. Os fenícios, eles eram grandes comerciantes, tinham muito bom gosto, artes, né, faziam grandes negócios com o mundo todo. E era prática comum, legal, correta, cegar os seus escravos para eles não fugirem. Uma mulher da alta sociedade fenícia pegava uma faca, esquentava, furava os olhos de um menininho de 5 anos, porque ele era escravo, para ele não fugir. E todo mundo achava aquilo normal. É isso mesmo. Na época de Jesus, a mulher era pega em adultério, põe na praça pública e apedreja até morrer. Alguém tem notícia do adúltero que com ela estava? Porque se você tem uma adúltera, você tem que ter um adúltero. Hoje a gente já tem leis que protegem e responsabilizam aqueles que fazem essas atrocidades com as mulheres. Percebe? Nós evoluímos. Claro que nós evoluímos e assim por diante, né? Há um livro, tem uma coisa muito interessante, tem um livro que chama 2000 anos atrás, psicografado de Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel, que conta um jantar, um banquete que Públio Lentz, que era o senador, que a gente sabe que é uma das encarnações de Emmanuel, estava com a sua esposa Lívia, e Pilatos, Pôncio Pilatos, havia oferecido aquele banquete para eles. Então, era a nata da sociedade romana, estava naquele banquete. E qual era o grande atrativo desse banquete? 2 gladiadores, cada um com uma faca na mão, se esfaqueando até matar um ao outro. Então imagina, você sentado, comendo um bifinho lá, comendo alguma coisa, e vendo os outros se esfaquearem. Inadmissível isso na nossa cabeça hoje em dia. Mas foi assim, isso já aconteceu. Então o mundo já evoluiu. Aí chega Jesus e nos fala de amor, de perdão, de tolerância, de fraternidade, e aí a gente começa a renovar.
Porque desde que Jesus esteve aqui, nós também já tivemos. Cada um de nós que está aqui já vivemos muitas encarnações que já cansamos de escutar as lições de Jesus. Em outros países, em outras culturas, em outros momentos, em outros corpos, mas a lição de Jesus nós já escutamos várias vezes. A pergunta é, o que nós fizemos com essas lições? Percebem? Quando nós estávamos há 300, 500, 1000 anos atrás, nós estávamos falando do futuro de hoje. Como hoje nós estamos falando do nosso futuro daqui 100, 200, 300, 400 anos. Qual vai ser a nossa postura? Essa é a maturidade espiritual que a reflexão da noite nos exige. E aí, chega o século XVIII, chega o iluminismo lá na França, trazendo liberdade, igualdade e fraternidade, e aí sim a sociedade do planeta dá um salto. Bacana, que legal, que ótimo. Já chegamos onde a gente tanto deseja? Não, mas estamos caminhando. Só que cada um tem que fazer o seu caminho. Mahatma Gandhi falava o seguinte para nós: se você quer melhorar o mundo, comece por você. Você está melhorando o seu mundo? Hoje, qual foi a atitude que você tomou para o mundo ser melhor hoje? Nós precisamos fazer essas reflexões, porque senão nós só vamos estar vivendo praticamente todo um processo de teorias, sem na realidade colocarmos em prática o que nos interessa, que é o quê? A nossa reforma moral. É isso que esse processo evolutivo nos exige. Bacana. Aí a gente pensa assim, mas será que o Espiritismo consegue prever o futuro? Será que dele dá conta de nos ajudar a prever o futuro? Nós estamos no comecinho de 2025. Será que o Espiritismo nos ajuda a olhar o que vai acontecer em 2025? Não. Porém, ele aponta o caminho. Opa! Se pelo menos o Espiritismo já aponta o caminho, então nós já vamos ter um rumo a seguir. Aí é uma questão de escolha. Bacana. Aí, lá no livro A Caminho da Luz, livro psicografado de Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel, nos fala o seguinte, que nessa nova era que nós já estamos vivendo, o que vai acontecer? Vai predominar o interesse do espírito. Aí o que a gente pensa? Tá vendo? Agora nós temos que desespiritualizar. Cada vez mais a gente tem que ficar longe da materialidade. Cada vez mais a gente não pode querer as coisas mundanas. E muitos de nós, infelizmente, acreditam que se entrar para dentro de uma caverna e ficar lá meditando, vai evoluir. Não vai. Quando Emmanuel nos fala do interesse do espírito, o que ele está nos falando? Que a evolução espiritual não é destruir o que a materialidade já conquistou. Não é evolução material ou evolução espiritual. É evolução material e espiritual. Então, nós temos toda essa tecnologia à nossa disposição, temos toda essa capacidade material de conforto, de tranquilidade, de realização, conseguindo fazer com que isso não nos tire a nossa evolução moral. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando a gente está vivendo uma situação difícil, quando a gente está doente, quando a gente está sem dinheiro, sem trabalho, vivendo um problema conjugal, a gente fica com a bola baixinha. Nossa, meu Deus, Ramatiz, me ajuda, me dá uma mão, por favor. Eu estou tentando ser humilde, eu estou tentando ser melhor, e assim por diante. E quando a gente está numa boa, você está cheio de dinheiro no bolso, sua esposa maravilhosa, uma casa linda, um carro 0 quilômetro, fazendo as suas viagens, você tendo todo um prestígio, como é que fica a sua espiritualidade? Percebem o desafio? É um desafio. E todos nós, de uma forma indistinta, vamos passar por esse processo. Você vai jogar fora tudo que você vem construindo ao longo desse tempo? Qualquer um de nós que aqui está buscando o quê? A libertação dessas trevas e desse sofrimento. Algo que nos incomoda nesse processo evolutivo. Aí você consegue. Aí chega dinheiro, chega poder, chega beleza, chega conhecimento, chega prestígio. Você vai jogar fora isso? E se você não ficar vigilante, você vai jogar fora. Percebem, gente? Isso é tormento voluntário.
Porque se eu tinha um tesouro moral na minha mão, se eu tinha aprendido a perdoar, a resignar, a pacificar, ser indulgente, benevolente, quando eu tenho matéria à minha vontade, eu jogo isso fora? Por quê? Precisa? Claro que não. Eu posso ser bondoso, caridoso, perdoar, ser indulgente, benevolente e ter poderes materiais. Uma coisa não impede outra. Percebe? Então nós precisamos entender essa questão, essa que é a realidade. E aí a gente pensa assim, nossa Luiz, mas é tão difícil porque a hora que você vai viver isso, parece que tem algumas amarras que nos impede da gente avançar. E é verdade. Quando a gente olha essa reflexão dessa noite sobre o aspecto profissional nosso, que é a psicanálise, né? Quando a gente olha essa reflexão de hoje sobre a ótica da psicanálise, a gente lembra, por exemplo, né, do quadrilátero da dor. Todos nós temos um quadrilátero da dor. Olha só. É como se fosse as quatro pernas da cadeira. Quais são essas quatro pernas? É o orgulho, a vaidade, o ciúme e a inveja. Todos nós temos um pouquinho de tudo, ou às vezes temos um pocão de tudo. Qual que é o problema? Quando nós vivemos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ciúme e a nossa inveja, nós desaguamos na maior chaga da humanidade. Qual é? O egoísmo. Percebe? Então é um processo em que nós precisamos nos conhecer para que nós possamos olhar para nós e fazer o quê? O entendimento de que esse quadrilátero de dor nos cria problemas incríveis, criam necessidades supérfluas. Como o nosso orgulho, como a nossa vaidade, como o nosso ciúme, como a nossa inveja nos cria necessidades desnecessárias. Reflita a causa real de muito sofrimento que você vive, se não está no orgulho, na vaidade, no ciúme e na inveja, que vai desaguar no egoísmo. Mas está tudo bem, porque nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Nós ainda não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, então nós estamos caminhando nesse processo. E aí a gente não pode deixar de entender o seguinte, que é muito importante a gente compreender esse processo, porque no mundo conturbado como o nosso, muito conturbado, estabilidade emocional é felicidade. Percebe? A felicidade não é desse mundo, mas se eu tiver estabilidade emocional, eu terei momentos felizes, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Percebe? Então, nós precisamos domar esse quadrilátero que realmente é muito difícil na nossa vida. Bom, e aí? O que a gente vai esperar para alcançar em 2025? Já caminhando para o nosso desfecho da reflexão. O que você vai esperar e alcançar para 2025? A gente precisa entender que esperar não é inação. Eu preciso construir todo um processo para lidar com essas minhas mazelas morais para que eu possa lá no futuro ter a capacidade de um equilíbrio emocional. Então eu faço hoje. Eu administro o meu ciúme, eu administro a minha inveja, eu administro o meu orgulho, eu administro a minha violência, a minha intolerância. Eu faço hoje. Então não é uma espera de inação, de cruzar os braços e esperar cair do céu. É cada um realmente buscando isso. E aí, para a gente realmente buscar algo real, factível para a nossa vida, a gente fala, Luiz, eu entendi, achei bacana, a reflexão é realmente, a gente cria problemas na nossa vida que nós não precisamos, mas dá uma orientação, explica para nós alguma coisa que a gente pode aplicar no dia a dia. O que a gente pode usar no dia a dia para buscar realmente alcançar o que a gente quer em 2025? Por causa do nosso tempo, eu vou falar só de duas coisas bem rapidinho. A primeira, obviamente, é a virtude da paciência. Não, Luiz, ter paciência é difícil demais, pelo amor de Deus. É a coisa mais difícil que existe.
Eu sei que eu preciso ter paciência com tudo, mas é muito difícil. Como é que eu faço para ter paciência, Luiz? Como é que eu consigo ter essa paciência? Ora, comece a olhar para a sua vida, comece a olhar para os seus problemas um dia de cada vez. Amanhã é terça-feira. A hora que você acordar, olhe para o seu dia e fala, o que eu tenho que resolver? Aí a lista vai ser grande. Aí você pergunta de novo, o que dá para mim resolver hoje? E é interessante porque a gente acha que ter paciência é só acalmar. Não! Quando a gente desenvolve esse processo de um dia de cada vez, você consegue começar a dominar um dos maiores problemas mentais da humanidade. Qual? A ansiedade. A ansiedade. Então, se eu quero criar paciência dentro de mim e trabalhar a minha ansiedade, um dia de cada vez. Ah, mas isso eu não dou conta de resolver. Então, vai para frente, vai para frente. E é interessante, quando você adota esse processo, você desenvolve algo fantástico. Por quê? Você desenvolve a fé em Deus. Porque vai ter coisas que você não vai dar conta de resolver naquele dia. E está tudo bem. E aí não dá no outro, não dá no outro, não dá no outro. E a hora que você vê o problema, muitas vezes se resolve por si só. Um dia de cada vez. Experimenta. Experimenta amanhã, experimenta na quarta, experimenta na quinta. Faz essa experiência essa semana. Um dia de cada vez. E o que eu não der conta de resolver, fica para outro dia, se der. E entrega na mão de Deus. Olha, desapego. Percebe? E o outro ponto que é muito importante e que vale para todos nós, é muito importante, é a questão da autoaceitação. Como que nós nos aceitamos? E é muito interessante porque na aceitação existe um paradoxo. A gente só consegue mudar as nossas mazelas morais quando a gente se aceita. Eu só consigo trabalhar o meu orgulho quando eu aceito que eu sou orgulhoso. Eu só consigo trabalhar o meu egoísmo quando eu aceito que eu sou egoísta. Então esse processo é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos nos libertar dessas mazelas morais, daquilo que nós somos. E não tem problema ser orgulhoso, não tem problema ser egoísta. Você está aqui para evoluir, você está aqui para renovar, você está aqui para se transformar. Então você está fazendo a tarefa de casa. Percebe? Você não tem obrigação nenhuma de ser perfeito nesse momento. O que você não pode é desperdiçar a oportunidade evolutiva, de aprendizado. Porque senão, o que acontece? Você entra num processo eterno de autoacusação. Você entra no seguinte padrão psicológico. Olha que interessante. Porque eu não tenho o corpo que eu quero, eu não aceito o corpo que eu tenho. Porque eu não tenho a família que eu quero, eu não aceito a família que eu tenho. Porque eu não tenho o casamento que eu quero, eu não aceito o casamento que eu tenho. Porque eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. Num processo que se retroalimenta e que não me tira do lugar. Você não consegue, porque você se torna o seu maior inimigo naquele momento. Por quê? Porque é um processo que precisa ser perdoado e compreendido e ressignificado. E aí, o que acontece quando a gente não faz esse processo? A gente inviabiliza o presente e, pior, destrói o futuro. Por quê? Porque você não consegue se observar para renovar. E é exatamente o que todos esses processos que estão vindo ao longo de 2025, 2026 e anos afora, vai trazer para nós. Percebem a maturidade espiritual que vai exigir de nós? E se esses problemas estão chegando para nós, é porque todos nós estamos aptos a enfrentá-los e vencê-los. Mas precisamos de quê? De flexibilidade, de jogo de cintura, de o quê? De nos perdoar, de reconhecer as nossas limitações, de reconhecer todo aquele processo que realmente nos faz ainda nessa condição evolutiva ruim, mas que está uma avenida nos esperando para a gente fazer toda a transformação moral que nós precisamos. Tormentos voluntários. Quais são os problemas, os sofrimentos, as dificuldades que nós estamos trazendo para nós? Chega, deu.
A doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, a bondade de Ramatiz, uma casa maravilhosa como essa, nos coloca de pé, nos dá força, coragem, força para seguirmos em frente. Mas é o nosso livre-arbítrio, é a nossa vontade que vai definir para onde nós vamos. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença, pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Muita paz no coração de todos e uma boa noite. Vamos agora passar para a parte seguinte, a parte dos passes magnéticos. Vamos relaxar para que nós possamos entrar em sintonia com essa espiritualidade bondosa, utilizando essa energia balsâmica através dos nossos bondosos irmãos médiuns que aqui estão, para fazer toda a asepsia energética dos nossos corpos, do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo espiritual. Que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração, mentalizando a imagem de Jesus, do amado Ramatiz, de toda a espiritualidade de luz, de bondade e amor que conosco aqui estão. Que possamos aproveitar esse momento sublime, entrar em sintonia, absorver toda essa energia balsâmica que nos traz a nossa reformulação, a nossa renovação energética, dando-nos coragem, força, alegria, esperança, otimismo, criando dentro de nós as energias necessárias para nos perdoar, para compreender o quanto ainda precisamos avançar, mas com a responsabilidade que trazemos dentro de nós para que essa evolução possa se fazer. Essa espiritualidade de amor que está conosco há milênios, esse espírito de luz que é o nosso anjo da guarda, nos conhece profundamente, conhece as nossas necessidades, os nossos desejos, conhece tudo aquilo pelo qual nós precisamos trilhar. Que possamos, neste momento, aproveitar essa maravilhosa oportunidade. Criarmos a recepção dessas energias, trazendo toda a paz, toda a harmonia, todo o equilíbrio para o nosso organismo, permitindo que os nossos pensamentos se sintonizem com essa espiritualidade que nos ama tanto, que nos ampara, que nos conduz, que teve a grande bondade de nos trazer até aqui, para que nós possamos nos renovar. Permita receber essa energia, essa renovação de luz, de bondade, de amor. Sinta essa vibração de paz, de harmonia. Perceba essa sintonia fina, essas orientações que tocam o seu coração, que revelam a você tudo aquilo que é necessário, que traz as respostas para todas as indagações, para todas as dúvidas, para todas aquelas situações de difícil solução. Se permita entrar nessa sintonia. Se permita receber essas bênçãos divinas, para você receber tudo aquilo que você veio buscar aqui, para que você possa cada vez mais buscar ser um discípulo de Jesus, de Ramatiz, praticando o amor, a caridade, a bondade, o bom senso, sendo tranquilo nas decisões, fazendo com que você possa cada vez mais ter o seu coração em paz diante de todos os processos com os quais você vivencia nesse momento. Confiar em Deus, confiar nessa espiritualidade que te ama, confiar em todos os processos necessários nesse momento. Se entregue, se permita.
Sinta. Neste momento, vamos aproveitar toda essa energia de muita luz, de muito amor, toda essa bondade divina que cercou a todos nós neste momento, neste lugar, para elevar o nosso pensamento, o nosso coração ao alto, a Deus Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre, ao nosso amado Ramatiz, ofertando a eles a nossa mais profunda gratidão por esse momento vivido, pelo que aqui podemos buscar, encontrar, pela oportunidade de sairmos melhores do que quando chegamos. Que a dessa gratidão possa nos acompanhar por todos os lugares por onde estivermos, no nosso lar, os nossos familiares, tendo a certeza em nosso coração e nossa mente de que venceremos todas as diversidades. Cada vez mais, imbuídos e vivenciando o amor que o Mestre Jesus nos ensinou, possamos ter a força, a coragem e a determinação de seguirmos adiante no nosso processo evolutivo. Que Jesus e toda a espiritualidade de luz possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença.